Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui estamos juntos mais uma vez e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Mônica Soares, ela é de Portugal. Ela pede orações pela nossa irmã Leonor Maia e o esposo Albino, perderam um ente querido, estão tristes, enlutados, e estaremos orando por Leonor Maia e Albino. Penha Furlânia de Serra, no Espírito Santo, pede orações por sua irmã Loza, problemas de saúde. Terezinha Santana de Cícero Dantas, na Bahia. Madalena Gomes, ela pede por sua saúde. Jomara Cristina, de Leominster, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Mary Rodrigues, é de Manaus, Amazonas. Ela está agradecida pelo sobrinho Edson, que está completando mais um ano de vida. E a filha do Edson, Maria Cecília, que amanhã estará aniversariando. Nadir Cabral, é de Colíder, em Mato Grosso, também pede as nossas orações. De todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e estaremos sempre mandando um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por mais uma vez podermos estar juntos para estudarmos a Bíblia. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando iluminação e entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida, Pai. Pedimos uma bênção especial para Leonor Maia e Albino, estão enlutados, conforte-os, dê forças. Também abençoes a Loza, irmã da Penha Furlane, que está com problemas de saúde. Abençoes ainda a Terezinha Santana, a Madalena Gomes, que pede por sua saúde. A Jomara Cristina, que também pede que tu abençoes, dando forças e vitórias. Mary Rodrigues também pede que abençoes o sobrinho, melhor dizendo, o Edson, está aniversariando, e a filha do Edson, Maria Cecília, que vai aniversariar amanhã. Nadir Cabral também pede que tu abençoes, dê vitórias a ela nas lutas e nos problemas que enfrenta, e todos os demais, Pai, que nos pedem orações, que recebam as bênçãos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo esta semana, nós estamos falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade, como nós conhecemos. O Pai é o Deus eterno. Jesus, ele é coexistente como Deus, existe desde a eternidade. Ele é chamado de Filho por quê? Porque ele veio a este mundo, tomou a forma humana e ele viveu e morreu em nosso lugar, e ele é chamado então o Filho de Deus. E o Espírito Santo, que também é Deus. Estamos fazendo juntos esse estudo essa semana. Ontem nós falamos aqui que quem conhece o Filho também conhece o Pai. E o desejo de Deus é que nós sejamos obedientes, que nós possamos ouvir a voz de Jesus, os seus ensinos, os seus conselhos e também os mandamentos que ele nos deixou, que todo aquele que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, esse permanece no amor do Pai. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu não preciso guardar os mandamentos, porque Deus ele me ama. Sim, Deus ele ama todo ser humano, indistintamente, quem quer que seja, onde quer que esteja, Deus ama todo ser humano. Por isso Jesus morreu por todos, mas somente aqueles que aceitarem a Jesus e obedecerem a palavra de Deus, andarem, caminharem com Jesus, é que serão salvos. Então a salvação ela depende de nós aceitarmos os ensinos de Jesus e colocá-los em prática em nossa vida. Aí nós estaremos em comunhão, em ligação com o Pai, através de Jesus Cristo. E agora, o Espírito Santo. O Espírito Santo nós sabemos que é a terceira pessoa da Trindade, como nós chamamos, e ele foi enviado após Jesus voltar para os céus, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus foi entronizado no 50º dia depois da Páscoa, foi o Pentecostes. Jesus é entronizado no céu, então, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o Espírito Santo então foi concedido àqueles que estavam reunidos lá no cenáculo. Os discípulos e mais 120 estavam ali buscando o batismo do Espírito Santo e receberam o dom de falar outras línguas de nações que existiam ao redor deles, e eles então saíram para pregar o Evangelho. Quando nós lemos aqui
Em João capítulo 1, versos 10 a 13, nós vamos ver aqui a importância do Espírito Santo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então aqui a palavra de Deus é clara em dizer que as pessoas que aceitam a Jesus, elas nascem para uma nova vida pelo poder e atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Quem nos convence de que estamos em pecado é o Espírito Santo. Essa é a função dele, é fazer com que nós reconheçamos que estamos em pecado e então irmos a Jesus, pedir o perdão e ele nos perdoa e nós então começamos a viver uma nova vida com Cristo. Isso não vem de vontade humana, é o Espírito Santo que gera em nós essa vontade. E esta é a função do Espírito Santo aqui entre nós. E quando então Jesus foi entronizado, como eu disse agora há pouco, o Espírito Santo foi enviado e o Espírito Santo concedeu dons àquelas pessoas para que falassem línguas que eles nunca tinham estudado para evangelizar. E Deus hoje, Ele quer também nos conceder este dom e outros dons que somente o Espírito Santo pode dar. Para isso nós precisamos buscar a presença de Deus cada dia em nossa vida. Então aqui no capítulo 1 de João, aqui o apóstolo João ele é claro em dizer e que o papel central do Espírito Santo é exatamente fazer com que as pessoas reconheçam que são carentes de um Salvador e que creiam em Jesus e aí passam a se tornar filhos de Deus. Vejam que eu li para vocês João 1, verso 13, que diz que os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isso só acontece então mediante a ação do Espírito Santo. Em João capítulo 3, versos 5 a 8, Jesus aqui teve aquele encontro com Nicodemos, e então no capítulo 3, verso 5, Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então aqui, Jesus falando para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele era judeu, ele era fariseu, ele era membro do Sinédrio, ele tinha uma posição elevada ali na nação judaica e ele cria que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, só que ele não deixava transparecer para as outras pessoas. Por quê? Porque senão ele seria rejeitado também entre os próprios judeus ali, os líderes que faziam parte ali do Sinédrio. Nicodemos seria rejeitado. E então Nicodemos marcou esse encontro com Jesus à noite para conversar com Jesus. E então Jesus disse: olha, uma coisa eu te digo, você precisa nascer de novo. E ele disse: mas como eu vou nascer de novo já sendo velho? E aí Jesus aqui explica, a partir do verso 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que acompanham também outros ministros da palavra de Deus, estudam a Bíblia, mas ainda não se entregaram a Jesus, não passaram pelo batismo. Acham que não é necessário, mas aqui a Bíblia ela é clara. É necessário nascer da água e do Espírito. A água nós sabemos que é o batismo na água. E o Espírito é quem nos convence que nós estamos em pecado e que nós precisamos de ter uma nova vida com Cristo. E aí, quando nós aceitamos a atuação do Espírito Santo em nossa vida,
nós vamos então nos entregar completamente a Jesus, passar pelo batismo das águas e, consequentemente, também estaremos sendo batizados com o Espírito Santo. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos orar diariamente para que sejamos batizados pelo Espírito Santo, sejamos cheios do Espírito Santo para fazer a obra que Ele tem para todos nós. Em João capítulo 6, João 6 e no verso 63, verso 63, aqui a palavra de Deus, ela vem nos dizendo: somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então somente o Espírito Santo é que pode nos dar vida. Por quê? Porque é Ele que vai nos convencer de que nós estamos em pecado e que nós necessitamos de aceitar a Jesus em nossa vida. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, diz aqui Jesus. Então nós precisamos de Jesus e isso vem através do Espírito Santo atuando em nossa vida. Em João 14 e no verso 26, João 14, verso 26, nós lemos: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus falando aqui aos seus discípulos. Jesus estava fazendo já a sua despedida, porque estava chegando ao fim do seu ministério, e então ele disse que ele enviaria o encorajador, enviaria o Espírito Santo para estar com eles. E então o Espírito Santo seria o representante e o Espírito Santo ensina todas as coisas. E é por isso que nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar, buscar a presença de Deus através do Espírito Santo para que nós possamos entender a sua palavra. Não basta, irmãos, nós levantarmos a mão aceitando a Jesus, passar pelas águas e não buscar conhecer a vontade de Deus em sua palavra. É por isso que nós insistimos com todos vocês, anotem os versos bíblicos, leia, marque na sua Bíblia e ore para que o Espírito Santo te encaminhe, te mostre toda a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é somente isso que nós precisamos fazer a vontade dele em nossa vida. E isso só vem quando nós buscamos a direção do Espírito Santo para entendermos a sua palavra. E ainda em João capítulo 16, a partir do verso 7, diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, o encorajador virá a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governo deste mundo já foi condenado. Então Jesus ele está sendo claro aqui em dizer que ele precisava ir, voltar para casa, voltar para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. E isso aconteceu exatamente quando os discípulos foram batizados no Pentecostes com o Espírito Santo, e foi 50 dias depois da Páscoa, por isso que se chama Pentecostes. Agora, nós precisamos, irmãos, clamar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida nova, uma vida transformada. E só quem poderá fazer isso é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos cada dia mais a sua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.